Jeremias 18, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que lhe fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer ele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sou vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, meu Pai querido e santo, já queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade a qual o Senhor nos concede de estarmos adiante da tua santa e poderosa presença. Queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, e pedir ajuda do teu Espírito Santo. É necessário, Pai, que o homem desapareça e que o teu Espírito cresça, Pai, me dando sabedoria, me dando entendimento. Usa os meus lábios, Pai, nesta noite. Usa a minha vida, Pai, e que tu possa enviar a pessoa do teu Espírito Santo para abrir o entendimento, o coração da tua igreja que aqui está, para nós compreendermos a tua palavra, Pai. Fala conosco, Pai, nesta noite. Assim nós oramos, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos numa oração de 5 da manhã às 6. É verdade que na segunda-feira eu não pude estar aqui. Eu estava em Santo Antônio do Tauá, não pude estar aqui com meus irmãos, por motivo de força maior. Mas na terça-feira eu estive aqui, comecei na terça, e eu meditando hoje nesta palavra, nós sabemos que Jeremias, ele foi um dos profetas que profetizou juízo para aquela nação. Ele profetizou destruição. Ele não foi o único, mas ele foi um dos profetas. E ele foi o profeta que profetizou e contemplou a invasão de Nabucodonosor naquela terra. E tudo aquilo que ele falou, ele viu se cumprir, irmão. Ele foi um profeta bem-aventurado, que ele viu as suas profecias, não que ele se agradasse, irmão, da destruição. Mas o que nós entendemos aqui, irmão, que a misericórdia de Deus é tão grande nas nossas vidas, na vida do ser humano, que Deus ele tinha decretado uma sentença já para aquela nação. Mas mesmo Deus sabendo que aquela nação não se converteria, que eles não iam dar crédito à palavra que Jeremias estava falando, mas mesmo assim, Deus não deixa de dar oportunidade. Deus ele vai sempre dar oportunidade, mesmo ele sabendo o futuro lá na frente, mesmo ele sabendo que eu não vou me arrepender, mesmo ele sabendo que eu não vou me converter, mas ele não nega a oportunidade. E aqui nós vemos Deus chamando Jeremias a uma missão: levanta-te e vai lá à casa do oleiro, que lá tu ouvirás as minhas palavras. Jeremias se prontificou e foi, irmão. A vida de um profeta não é fácil, irmão, né? Porque muitas das vezes você vai falar o que o povo não quer ouvir, né, irmão? Não é fácil ser profeta, ser atalaia de Deus, irmão. Por quê? Porque o profeta de Deus, ele não vem trazer mensagens macias. Toda vez que um profeta era levantado em Israel, ele era para repreender, irmão, aquela nação. Ele só surgia no cenário quando já estava mesmo o negócio pegando fogo, quando ele via que o povo estava saindo da linha, quando o povo estava muito avançado, Deus enviava o profeta para tentar botar o povo na linha, né? Então é diferente hoje, não é, irmão? Já tem muitos homens e mulheres de Deus que Deus usa para nos repreender quando
nós estamos errados. Isso é o que para nós? É uma oportunidade que Deus está nos dando de nós nos arrepender e fazer aquilo que é certo. Então Deus, ele repreende a quem ele ama, irmão. Queridos. E aqui Jeremias, ele vai àquele lugar. A Bíblia diz que ele chega lá e o oleiro está trabalhando, está fazendo aquele vaso. E Jeremias observando. E a Bíblia diz que o vaso que ele estava fazendo, ele se quebrou. Mas ele tornou a fazer um outro, conforme bem lhe pareceu aos seus olhos. Nessa hora que acontece isso, aí a palavra de Deus se manifesta para Jeremias. Não poderei eu fazer como fez esse oleiro a este vaso? Porque assim como o vaso do oleiro, assim são vós na minha mão. Querido, nós queremos entender aqui uma coisa. Nós estamos falando de matéria. Nós também somos matéria da terra. Só que essa aqui é uma matéria inanimada, uma matéria que não tem vontade, uma matéria que não pode expressar nenhum tipo de desejo, nenhum tipo de sentimento, né? Porque se fosse dessa forma, né, Deus, ele fazia, ele operava, ele mudava. Mas você vê que quando tem duas coisas, uma coisa essencial que serve para o oleiro, que ele não pode faltar isso lá: a água. A água, ela é essencial para o oleiro que trabalha com vaso. Por quê, irmão? Porque ali ele molha a sua mão para poder o barro ficar sempre no ponto, para não endurecer. Porque se o barro endurecer, ele trinca, ele racha, né? E aquela massa, ela tem que estar no ponto. Então a água, ela é essencial. E Jesus, ele se apresenta para nós como o quê? A água da vida. Sem água, irmão, ninguém vive no planeta. E Jesus, ele se apresenta como a água. E a água é essencial para a formação do barro, do vaso, né? E quando Deus olha, diz para Jeremias isso, o que é que Deus estava querendo dizer? Eu poderia mudar a tua história, eu poderia mudar a história do povo de Israel. Eu quero uma mudança, eu quero trazer benefício, eu quero trazer coisas boas para eles. Aí, para nós entendermos, a gente tem que pegar os outros versículos, os outros 2 versículos, que é o 7 e o 8, que diz assim, ó: no momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derribar, para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava lhe fazer. Então você vê a diferença do barro, da matéria inanimada, é que o oleiro, ele poderia fazer o que ele bem entendesse com aquele barro, e o barro não ia poder dizer nada para ele. Ele poderia dizer, o barro poderia dizer para o oleiro: olha, eu não quero ser um vaso, me faz uma panela de barro, me faz um pote, me faz uma botija com alça ou sem alça. O barro, ele não tem vontade, irmão. E você mostra que Deus, ele diz para o povo se arrepender, irmão. Quando Deus lança essa mensagem, Deus está dizendo: eu posso mudar o teu futuro, eu posso mudar essa sentença que está lançada sobre a tua vida. E assim, irmão, como já tem uma sentença, o príncipe deste mundo e para quem vivem nele, então já tem uma sentença. Mas essa sentença, irmão, ela é individual para cada um, né? Quem quiser sair dessa sentença, sair da condenação, tem que haver o arrependimento, tem que se converter, tem que entregar a vida para Cristo. Aí você deixa de ser um condenado para ser um justificado e salvo, né? Jesus disse: aquele que crê nele já passou da morte para a vida. Então a sentença que foi lançada para o povo de Israel era destruição. Não tinha escapatória. A única escapatória era o arrependimento daquele povo. Se aquele povo se arrependesse, Deus mudaria por completo, né, a situação, a história seria outra, irmão. Nabucodonosor não teria invadido, não teria matado, não teria destruído. Porque quando a gente olha para Jeremias, né, esse profeta que profetizou durante 40 anos naquela nação,
pensa que foi só Nabucodonosor que entrou lá. Não. Irmão, se você for estudar a história, foi terrível. Por quê? Primeiro, a Bíblia diz que ele cercou. Isso durou meses, esse cerco, porque eles estavam resistindo. E essa resistência dele, como era com os homens que eles usavam a estratégia de guerra? Eles cortavam a água, porque tu sem água tu não pode viver. Então aqui nós falamos de água por vaso. Então, cortou a nascente de água, como é que o povo vai viver sem água? Aí o suprimento de alimento. Não podia nem entrar, ninguém saiu. O Nabucodonosor estava lá, cercou a cidade, ninguém entra, ninguém sai. Não entra comida, não sai nada. E a profecia que Jeremias lançou, Deus diz que quando chegasse o aperto, as próprias mulheres iam comer os seus próprios filhos. Isso está registrado aqui em Jeremias. E a gente vê no livro de Lamentações. Eles resistiram, mas chegou uma hora que a comida foi acabando. E não tinha alimento, não tinha água, irmão. Né? Foi que nem aquele rei Senaqueribe lançou, né, para o povo de Israel, no tempo do rei Ezequias, que disse que se eles se rendessem, eles iam beber a sua própria urina, iam comer o seu próprio esterço. Então o que aconteceu ali, irmão, quando acabou o suprimento, que eles viram que não tinha jeito, ele enfraqueceu o exército. E a Bíblia diz que abriu um buraco no muro e entraram. Irmão, foi uma matança. Muita gente morreu. Os nobres, os reis daquela época, porque a sentença era para aqueles que eram perversos. Mas os remanescentes que sobraram, esses foram levados para a Babilônia, né? Deus tratou deles lá. Deus colocou um profeta para se comunicar com eles, era o profeta Ezequiel. Ezequiel foi o profeta do cativeiro, foi o profeta que esteve durante esse período de cativo lá, ele estava lá, ele era aquele que era intermediário entre Deus e os homens lá. E quem não conhece a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens que chegaram naquele lugar e se tornaram governadores, se tornaram mestres, se tornaram líderes acima de todos que ali estavam. Então, Deus queria castigar o povo, mas também Ele queria exaltar alguns, né? E Deus cuidou daquele povo ali. Deus tinha algo com aquele rei também. Mas entenda, querido, a minha história, aquilo que está determinado para acontecer no meu futuro, quando eu me converto, a história é mudada. Se passa e reescrever uma nova história de vitória, de vida. Aquela sentença que estava programada, porque ela deixa de existir, porque o nosso Deus, ele tem poder, Ele pode refazer. Ele diz aqui que Ele pode se arrepender do mal, né? Ele diz: olha, mas se essa nação se converter, eu também me arrependerei do mal que estava pensando em fazer. Então, irmão, não é como o barro que não tem vida. Não é como o barro que não pode fazer escolha. O barro, ele está totalmente dominado pelo oleiro. Se ele quiser desenhar umas flores lá, se ele quiser desenhar um risco, se ele quiser deixar o vaso com uma imperfeição, ele deixa, tudo está no poder dele. E Deus diz: eu não posso fazer isso também com a nação de Israel. Ele faz essa pergunta para Jeremias. Ele diz para Jeremias que se houvesse um arrependimento, assim como aquele oleiro mudou aquele vaso que se quebrou, fez um vaso novo, Deus poderia fazer uma nova nação, irmão. Deus poderia mudar a história daquele povo, estava dependendo deles se arrepender. E a mesma coisa, irmão, não é diferente hoje para nós. A nossa história, ela pode ser mudada. As pessoas que estão aí fora, que não conhecem Jesus, elas estão com uma sentença sobre elas, sobre este mundo, sobre o príncipe deste mundo. É por isso que Deus dá bastante tempo, porque a nação de Israel tem bastante tempo. Só Jeremias foi 40 anos, fora os outros profetas, porque essa profecia já tinha sido primeiro de outros profetas. Jeremias foi o último profeta que profetizou sobre isso e viveu no meio deles. Muita conspiração para matar esse homem, mas ele conseguiu concluir o seu ministério profético. E ele foi um profeta que contemplou
a invasão desse rei Nabucodonosor. E Deus poupou ele. Você pode ver lá que lá tem, lá quando ele chega na Nabuzaradã e diz: olha, o teu Deus te livrou, e tu sabe que foi o teu Deus que fez isso com vocês aqui. Mas tu, o rei mandou cuidar de ti. Jeremias está na frente do homem que entrou e matou várias pessoas ali, irmão, mulheres, crianças, adultos, jovens. Mas quando ele chega na Jeremias, ele diz: olha, eu não vou te fazer mal, se tu quiser ir comigo para a Babilônia, eu vou cuidar de ti. Mas se tu não quiseres, olha para o campo, olha para o lado, olha para onde tu quiser ir, tu decide. E a palavra de Deus diz que Jeremias demorou a decidir o que ele queria. O que foi que aquele homem fez? Deu provisão para ele. Toma, fica, faz o que tu queres aí. Jeremias foi poupado, não sofreu um arranhão. Ele sofreu muito na mão do povo, por causa das palavras que ele falava para aquele povo, ele não criu. Mas pelo exército de Nabucodonosor, nenhum tocou nem um fio de cabelo dele, apesar daqueles homens tinham autoridade para matar qualquer pessoa que ali estava, irmão. Aí mostra como Deus é zeloso, irmão. A fidelidade de Deus, irmão. Né? Eles cuidavam de Jeremias, eles estavam dispostos a levar Jeremias para a Babilônia e cuidar dele. Jeremias não quis, ainda sofreu mais um pouco que o povo ali, né? Depois sofreu, porque o povo levava ele para o Egito, né? Mas foi uma escolha de Jeremias. Mas Deus deu uma oportunidade, Deus sempre vai dar uma oportunidade ao filho. E essa passagem do vaso do oleiro, ela representa essa oportunidade. Deus, antes de fazer alguma coisa, irmão, Ele nos repreende, Ele nos mostra que não está de acordo com a sua vontade. Nós temos a oportunidade de aceitar e resolver o problema, mudar a postura, mudar o comportamento, ou permanecer fazendo aquilo que Deus não se agrada e depois pagar o preço lá na frente, sofrer as consequências do nosso atos. Né? Jeremias sofreu, mas ele nunca deixou de entregar nenhuma mensagem, ainda que a mensagem que ele entregava era para gente poderosas, para gente que tinha o poder de matar ele, de decapitar ele, mas ele falava. Não foi por falta de tentativa que não mataram Jeremias, mas porque Deus cuidou dele, Deus deu de mão. Então, querido, nós estamos nesse propósito da oração das 5, em busca de uma restauração, aproveitando a oportunidade que Deus tem nos dado. Nós abraçamos essa oportunidade e queremos ser vaso novo, irmão. Nós queremos sair desse propósito, restaurar, renovar, porque não inclui só as nossas vidas, irmão. Inclui a igreja, inclui a família, inclui o casamento, tudo isso, irmão. Muitas das vezes, irmão, está estraçalhado. Muitas das vezes o casamento, irmão, já não está mais dando certo. É briga, é discussão, né? E se a gente não tomar uma providência, daí vai para pior. Então, se eu tenho a oportunidade, se Deus me faz uma promessa que Ele tem poder de mudar a história, por que eu não vou aceitar essa oportunidade e não vou abraçar ela? Então Deus, Ele pode mudar qualquer história. Não importa a dificuldade que ela tenha, Ele pode mudar a história, Ele pode reescrever, Ele pode restaurar, Ele pode renovar. Tá? Então a oração das 5 da manhã que nós estamos é porque eu não sei meus irmãos, mas eu estava uns 3 meses que eu não orava. E como é que a gente fica, irmão? Sem nada, a gente fica vazio. A gente fica um vaso seco, vaso trincado, que só faz barulho e não acontece nada, né? Mas um vaso que já foi cheio, um vaso que outrora foi usado por Deus, ele sente essa necessidade. Ele olha para si e diz: eu não sou mais nada, porque Deus já não está mais com ele. E se a gente não entender isso,
Se a gente não compreender isso e tentar buscar e voltar a encher o nosso vaso, a gente vai continuar da mesma maneira que estamos. E o risco de nós se perder, irmão, de nós perder a nossa salvação, de nós não ter mais discernimento sobre santidade, sobre doutrina de Deus, porque tudo a gente acha que está bem. Quando a gente está sem direção de Deus, tudo para nós está bom. E a gente começa a fazer coisas que o mundo faz. Por quê? Porque a gente está sem direção de Deus, sem direção do Espírito Santo. Quando você não tem direção do Espírito Santo, você vai para a direção da carne. Tá, querido? O povo de Israel estava desse jeito, estava morto espiritualmente, mas Deus queria restaurar, Deus queria dar vida, irmão. Mas eles recusaram, né, a oportunidade que Deus deu para eles. E o que aconteceu? Muitos morreram. Não estou falando de 10 pessoas, de 100, estou falando de centenas, de milhares de pessoas que morreram nessa invasão, né? E Deus poupou alguns e levou para Babilônia. E lá passaram 70 anos, né? Mas Deus, Ele poupou. A nação não foi destruída porque Deus deixou o remanescente. Se Deus tivesse destruído, hoje a nação de Israel não existia mais, porque teria morrido todo nessa invasão. Mas Deus poupou. Deus, Ele sempre vai poupar os seus fiéis. Então que nessa noite nós possamos olhar para esse texto e olhar para a nossa vida, e se eu achar que eu preciso de uma restauração, irmão, o que é que eu tenho que fazer? É buscar a Deus, se humilhar, pedir perdão, reconhecer que está falho diante de Deus, renovar a aliança com Deus, porque eu tive uma revelação com Deus, irmão. Aleluia, Deus. Eu tive uma revelação com Deus sobre esta obra. Acho que eu vinha para cá, atrás da minha aliança, que eu tinha perdido. E quando eu passava, eu vi uma pessoa encontrando uma aliança, mas essa aliança brilhava. Mas quando eu olhava, não era a aliança, era algo falso. E eu entrava nesta casa de oração e perguntava para o jovem que aí estava. Ele dizia que não sabia. Mas quando eu olhava, irmão, a aliança estava no meu dedo. Aleluia. Querido, isso mostra para mim e para você que é uma aliança da boca para fora, não é uma aliança verdadeira, porque a aliança de Deus ela é espiritual. Ela pode ser perdida? Pode, mas não pode ser achada por ninguém, né? Porque aquilo que é espiritual é teu, só tu que pode buscar. Então, irmão, nós temos que ter cuidado com certo tipo de pessoas que se dizem servos de Deus, que sobe aqui neste altar e estão com a vida toda esbagaçada. Eu já passei muitos momentos esbagaçados, mas em todos os momentos que eu passei, eu não subia aqui, porque eu sabia que eu não estava apto para subir aqui. Eu sabia que Deus não me queria daquela maneira. É assim que um servo de Deus ele procede, irmão. Ele reconhece que ele não está apto para estar em cima do altar pregando a palavra. E se nós não tivermos discernimento, irmão, todo mundo que chega a gente puxa para cá. O discernimento é para você saber como é que está a vida espiritual daquela pessoa, para saber se ela está apta para estar aqui em cima deste altar, irmão, porque aqui não é qualquer lugar. Aqui é um lugar santo onde se prega a palavra de Deus. Eu tenho que ter muito cuidado em quem eu coloco aqui em cima. Então a gente tem que ter esse discernimento. E essa oração que está sendo feita é para isso, para nós renovar a nossa aliança, o nosso compromisso com Deus. Eu não falei isso na oração, mas estou falando agora, porque não era para quem está em oração, é para a igreja, irmão. É nós, a igreja nossa, é todo mundo. Para a gente ter o cuidado, irmão, com a aliança que a gente faz. Que tipo de aliança eu estou fazendo com Deus? É uma aliança de coração ou é uma aliança da boca para fora?
carne. Porque quando eu me deleito na presença de Deus, eu vou ser um vaso novo. Eu vou me deleitar nas novidades que Deus tem para mim. As suas promessas serão renovadas diante de Deus. Então, querido, as mensagens que foram lançadas no passado para aqueles homens e mulheres de Deus, hoje é lançada para nós ver como exemplo que eles não quiseram a oportunidade que Deus deu para eles. E o preço foi alto. Mas eu não vou recusar a oportunidade que Deus me dá. Se Deus está me repreendendo, recebo, Senhor. Recebo. Tudo que vem de Deus a gente tem que receber. Tá? Então, nesta noite, eu deixo esta mensagem a mim, para você que ouve, né? Eu não sei como que está a vida de ninguém, eu só sei da minha. Mas a palavra de Deus, ela sabe. Como é que está a minha vida, como é que está a minha casa, como é que está meu pensamento, como é que está meu coração. Essa palavra, ela decide, penetra, né? Até a divisão da alma, juntas e medulas, né? E ela sabe o que está oculto, o que está escondido. O homem não sabe, mas Deus, ele sabe. Então, que nesta noite você receba essa palavra como um convite de Deus para restaurar a tua casa, para restaurar a tua família, para restaurar o teu casamento, para restaurar os teus projetos, os teus sonhos, os teus desafios. Deus quer mudar a minha e a tua história, irmão. Deus quer nos tirar da condenação e quer nos dar nova vida, novidade. Tá? Eu agradeço a minha oportunidade, que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos. Vamos para o nosso lar abençoado.